A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 11, que tem como título A Realidade Bíblica do Inferno. Nós estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre do ano 2024 e agora, na lição número 11, nós vamos falar de um tema que é um tema assim, muito complicado, porque o inferno ele está no imaginário popular. Então, tem vários pensamentos acerca do inferno que são totalmente contrários às Escrituras. E a gente precisa entender o que a Bíblia diz acerca do inferno. A gente vê por aí também algumas religiões cristãs, algumas denominações cristãs, enfim, algumas que são seitas, que negam a realidade do inferno, são os aniquilacionistas. Segundo eles, todos os ímpios serão aniquilados, eles não vão para o inferno, então não existe o inferno. E tem também aqueles que acreditam no inferno como um local literal, um local que realmente existe, um local de sofrimento, mas que usam o conceito do inferno para fazer algum tipo de terrorismo religioso, colocar medo nas pessoas, qualquer coisa diz que a pessoa vai para o inferno e tal, aquela coisa toda. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. A maneira correta de abordar esse tema está nas Escrituras e a gente vai falar sobre isso aqui nessa aula. Então, se você é professor da EBD, aluno da EBD, ou quer aprender mais sobre esse tema, o que a Bíblia diz sobre o inferno e o que nós podemos assim aplicar na nossa vida relacionado a esse tema, aqui a gente vai abordar sobre isso. Então, eu convido você a assistir essa aula até o final, tenho certeza que você vai aprender muito. E como é um tema bem complicado, eu pretendo gravar mais um vídeo comentando sobre esse tema, que é a aula de destaque que no EBD em Foco. A gente parou com essa aula, por questão de tempo mesmo, muita correria, mas eu pretendo voltar em algumas lições específicas que têm assim, temas mais complicados e precisa de uma abordagem um pouco mais profunda. Eu acredito que esse tema aqui pede isso. Então fique preparado aí que durante a semana vai sair mais um vídeo sobre esse tema aqui. Bem, então vamos lá, vamos começar aqui a aula. Antes de iniciar a aula em si, quero só lembrar que nossa aula será ministrada com slide em PowerPoint, 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, bem pronto para ser usado. Então você pode ministrar uma aula de excelência na EBD. Quem é assinante do EBD em Foco, acessa os slides de adultos, de jovens e vários bônus, Dentro desses bônus aí tem muito conteúdo que você pode usar para essa aula. Nos slides de escatologia, nós temos aqui um slide que fala sobre esse tema. Eu vou até mostrar ele aqui, eu deixei aberto. Esse aqui é o estado eterno. Então, esse slide aqui a gente fala sobre o aniquilacionismo, que eu já comentei, aqueles que acreditam que a alma será aniquilada. Então, eles não acreditam no inferno, literal, são os adventistas, testemunho de Jeová. Tem o universalismo, que acredita que todo mundo vai ser salvo no final das contas. Enfim, a gente vai abordar aqui detalhes desse tema. Então, esse material aqui está disponível para quem é assinante do EBD em Foco, tem acesso aos slides de escatologia. Então, você pode acessar aí a plataforma e baixar esse slide, quem é assinante. E temos também aqui um sermão bem interessante, que esse aqui é o Rick e Lázaro, que é a passagem de Lucas 16, 19 a 31, que é um sermão que eu já preguei na igreja algumas vezes, um sermão que está disponível na parte de sermões em PDF para quem é assinante do EBD em Foco. E nesse sermão a gente fala também sobre a questão do inferno, enfim, é bem interessante você dar uma lida aí. Bem, então é isso, Quem é assinante acessa esse conteúdo de qualidade, os slides de adultos, de jovens e vários bônus que vão ajudar aí a ministrar uma aula de excelência na EBD. E nós temos também os slides anteriores que nós salvamos em PDF para quem quiser baixar gratuitamente. Quem é assinante baixa os slides anteriores em PowerPoint. Quem não é assinante, baixa gratuitamente, basta entrar na plataforma, slides grátis aí, clica. Eu pesquisei, encontrei esses dois, só que tem muito mais, viu? Tem mais lições anteriores aí que falou sobre esse tema. Então aqui você pode entrar lá e fazer a sua busca e dar uma pesquisada que você vai encontrar. Aqui nós temos a equipe do EBD em Foco, que trabalha toda semana para produzir esse material de qualidade aí para você ministrar uma aula de excelência no EBD. Então acesse o nosso site ebdemfoco.com ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Na descrição do vídeo tem as informações que você precisa para baixar o material extra, falar conosco, entrar no nosso site, enfim, tudo que você precisa você vai encontrar na descrição do vídeo. Bem, vamos para o textuário que diz assim: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Verdade prática: o inferno é um lugar real de dor,
agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. Nós acreditamos que o inferno é um lugar real, é um lugar literal, e ele representa a ausência de Deus. O ímpio não quer saber de Deus, o ímpio dá as costas para Deus, não quer ouvir o evangelho, não quer se render a Cristo. Então, assim, já que ele está recusando Deus, ele vai ter tudo o que ele deseja por toda a eternidade no inferno. Então, lá no inferno, ele vai sofrer a ausência completa de Deus por toda a eternidade. E a ausência completa de Deus implica nisso, em dor, agonia, desespero. Então, assim, ali todos os pecados que a pessoa cometeu ficarão evidentes e ela saberá que cometeu aqueles pecados e, enfim, ela vai continuar sofrendo por toda a eternidade por causa dos seus pecados. Então, a condenação vem por causa do pecado. E é por isso que nós servimos a Cristo, porque sabemos que em Cristo ele já retirou toda a condenação e nós não vamos mais para o inferno. Quem está em Cristo Jesus não será condenado e vai passar a vida eterna com Cristo no céu. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus, capítulo 25, do versículo 41 ao 46. Bem interessante essa passagem, porque aqui mostra um julgamento e nesse julgamento será lançado no fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos, porém todos aqueles que pecaram serão lançados lá também. Aqui eu não vou fazer essa leitura para a gente ganhar tempo aqui no vídeo, mas já fica uma lição nessa leitura que o diabo ele não está no inferno, não está. Ele está aí nas regiões celestiais, nas potestades do ar, enfim, o diabo não está no inferno, ele será lançado no inferno juntamente com todos aqueles que serão condenados. Então entenda isso, o inferno não é um local que o diabo está presente hoje, não, é um local de sofrimento em que o próprio diabo também vai sofrer lá, ele também será lançado para sofrer. Vamos para a introdução da nossa lição que diz assim: o inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. Então tem gente que pensa que o inferno vem do imaginário popular, foi algo inventado pela igreja, não, porque a igreja católica inventou a doutrina do inferno para colocar medo nas pessoas lá na época da Idade Média e tal. Isso aí é conversa fiada. Nós sabemos que o assunto, esse assunto, o inferno, ele está presente no Antigo Testamento, não de forma muito evidente, porque a revelação divina ela é progressiva, então isso foi sendo revelado aos poucos. E no Novo Testamento, que nós temos uma revelação muito mais completa, ali sim a gente observa que esse tema aparece em detalhes. O Senhor Jesus ensinou mais a respeito do inferno que o céu nas páginas dos evangelhos. Ele também ensinou mais sobre o inferno do que o apóstolo Paulo. Essa questão de que Jesus ensinou mais sobre o inferno do que o céu e tal, isso aí eu não sei te dizer se é verdade. Porque assim, o pastor Ziel Gomes é pregador, Então, assim, quando um pregador escreve uma lição da EBD, ele traz muito desses jargões assim da pregação para as lições da EBD. Então, eu já vi muito pregador falar isso, Jesus falou mais do inferno do que do céu e tal. Só que, assim, eu penso que Jesus está falando do céu o tempo todo, mas ele não ignora o tema inferno. Ele não ignora esse tema está presente e Jesus fala o tempo todo de sofrimento no inferno. A gente vai ler algumas passagens mais adiante. Por isso, nesta lição, estudaremos a doutrina bíblica do inferno. Então, a ideia aqui é ver o que a Bíblia diz sobre esse tema para que nós possamos realmente aplicar na nossa vida e ensinar na igreja também, para não correr o risco de ensinar algo errado por aí. Situaremos a resistência atual de muitos em relação à doutrina, veremos as principais palavras que traduzem inferno e mostraremos que negar essa doutrina bíblica significa negar todo o cristianismo bíblico. Então, assim, o escritor da revista, ele vem aqui afirmar que essa doutrina ela é fundamental, nós precisamos crer realmente na doutrina do inferno. E que negar o inferno seria negar toda a Bíblia. Bem, eu acredito que a questão do inferno ela está atrelada a todo um contexto de juízo divino. Sabemos que Deus não pode deixar passar impune o pecado. Eu falei isso na aula anterior. Eu até comentei assim, imagina uma pessoa que pratica vários pecados, faz vários crimes, vive super feliz aqui nessa terra, tem tudo do bom e do melhor e de repente essa pessoa morre. Então, assim, se não existe condenação, se não existe inferno, Deus seria injusto, porque a pessoa praticou vários pecados e ela simplesmente deixa de existir. Então, isso seria muito tranquilo. Uma vez eu comentei com uma pessoa sobre isso, falei, tem algumas religiões que acreditam assim. Aí ele falou, tranquilo, para mim tá de boa.
Se eu deixar de existir, tá bom demais. Entende? Então, assim, seria muito estranho nós termos pessoas praticando vários crimes, vários pecados, várias coisas erradas aí, e simplesmente deixar de existir, não ter nenhuma condenação, não ter nenhum juízo sobre essa pessoa. Então, ao analisar as Escrituras como um todo, observamos que nós servimos a um Deus justo, e esse Deus justo vai recompensar aquelas pessoas que servirem a Ele e vai condenar aquelas pessoas que praticaram vários pecados, não se arrependeram e recusaram o Evangelho. Então essas pessoas serão condenadas. Então, assim, acreditar no inferno como um local de sofrimento é necessário dentro de todo esse contexto bíblico, né, do cristianismo que nós acreditamos mesmo dentro das Escrituras. Tópico 1. O pensamento humano a respeito do inferno. 1.1. Filósofos e teólogos de mente cauterizadas. Os que vivem na incredulidade, dominados pelos poderes das trevas neste mundo, negam prontamente a realidade do inferno. Então, assim, as pessoas que vivem no mundo, que não creem no Evangelho, que querem continuar nos seus pecados, estão dominados pelos poderes das trevas e negam o inferno. Simplesmente eles acreditam que não existe nada após a morte, que vão deixar de existir e ponto final, acabou. Então, filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Então, assim, para eles não faz sentido falar do inferno, explicar sobre o inferno, ensinar sobre o inferno, porque os valores éticos modernos estão preocupados com a vida aqui nessa terra. Então, aqui nessa terra, você vai viver do jeito que você achar melhor, a gente vai procurar uma ética que seja compatível com todas as religiões e tudo mais. No entanto, não faz sentido, para eles, né? Não faz sentido falar de uma vida após a morte, de sofrimento ou de bênçãos após a morte. Nada disso é necessário, pois a vida se reduz somente aqui nessa terra. Teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia e, por isso, agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia. Então, assim, tem muitos teólogos, muitas pessoas que acreditam em Deus, que acreditam na Bíblia, que ensinam as Escrituras, porém, segundo eles, a Bíblia não é inspirada, não é a palavra de Deus infalível, e a doutrina do inferno presente na Bíblia foi algo inserido através de modelos pagãos na época que a Bíblia foi escrita, e isso foi inserido nas Escrituras, não inserido pela Igreja Católica, como eu comentei anteriormente, né? Que tem muitos que dizem que a Igreja Católica inseriu a doutrina do inferno na Bíblia. Isso aí não tem fundamento, ninguém acredita nisso. É só gente muito idiota, desculpa a palavra, só gente muito idiota que vai acreditar que a Igreja Católica modificou a Bíblia. Aqui o que eu estou falando é que alguns teólogos acreditam assim, que Paulo, quando escreveu as suas cartas, que Pedro também ali, quando escreveu suas cartas, os evangelhos, eles beberam em fontes pagãs, eles leram, estudaram e absorveram essas fontes pagãs e colocaram dentro das escrituras coisas relacionadas a sofrimento eterno, ao inferno e tudo mais. Mas que isso não faz sentido, então eles negam a doutrina do inferno. São teólogos que negam a existência do inferno. Outros chegam até a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por tempo provisório, porém durante esse período serão purificados e receberão uma segunda chance para entrar no céu. Aqui nesse ponto eu posso até citar a Igreja Católica, que acredita no purgatório. Só que a Igreja Católica também acredita no inferno eterno, tá? Um inferno que, enfim, vai durar para sempre. Eles acreditam nisso. Mas eles acreditam que existe um estado ali intermediário, que é chamado de purgatório, em que as pessoas vão purgar os seus pecados, sofrerão por um tempo e depois serão retirados do purgatório e levados para o céu. Então isso aqui é uma doutrina católica. Eu não sei se tem alguma seita que acredita que todas as pessoas serão purgadas. Eu não pesquisei sobre isso. Se você tem conhecimento, coloque nos comentários. Mas eu, enfim, não conheço nenhuma seita cristã que afirma isso, tá? Geralmente, né, tem aquelas seitas que negam a existência do inferno, né, como os Testemunhos de Jeová. Segundo eles, não existe inferno, então os ímpios serão aniquilados. E tem os adventistas que acreditam que as pessoas vão para o inferno, vão sofrer por um tempo e depois serão aniquiladas. Então elas deixarão de existir depois de sofrer um tempo, mas não serão redimidas. O ensino do universalismo, aqui no tópico 1.2.
Outro argumento muito frequente atualmente é o falso ensino de que, no final das contas, todas as pessoas irão para o céu. Então, o universalismo faz esse tipo de afirmação, que todo mundo vai ser salvo. Deus não vai condenar ninguém, Jesus morreu por toda a humanidade, então todos já são salvos automaticamente. As pessoas vão à igreja para ali elas terem um relacionamento mais profundo com Deus, com o próximo, aprender algumas coisas boas. Porém, a igreja, crer em Cristo e tudo mais, não é necessário para a salvação. Então, o pior ladrão, o pior assassino vai ser salvo da mesma forma que aquele crente que está ali servindo a Cristo. Então, segundo eles, todo mundo vai para o céu. Por exemplo, não haveria diferença no destino de um assassino frio e cruel para um crente que buscou ter uma vida santa fugindo do pecado. Então, os dois estão no mesmo caminho. A ideia central do universalismo é a de que todos somos filhos de Deus e, como ele é um ser de amor, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. Então, eles vão fazer esse tipo de afirmação. Eles vão afirmar, né, que Deus é amor e tal, e não faz sentido Deus punir as pessoas. Por esse motivo, Deus, né, vai salvar todo mundo e a morte de Cristo é abrangente para todos. Eu vou colocar na descrição do vídeo a minha aula que eu comento sobre o universalismo, e aí você pode assistir, porque lá eu apresento os argumentos de forma mais detalhada. Infelizmente aqui não dá para a gente fazer isso, porque senão a aula vai ficar muito longa. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Tópico 1.3, o alerta apostólico. Esses falsos ensinos revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo bíblico. Tem muitos aí que se dizem intelectuais, entendidos da Bíblia, mas que apresentam um ensinamento contrário às Escrituras. O que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira, negar integralmente o ensino bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno, como se encontra claramente exposto no Novo Testamento. Então, assim, se a Bíblia fala do inferno, se é apresentado ali nas palavras de Jesus, no ensino do apóstolo Paulo, em Apocalipse, enfim, a gente vê o tempo todo a Bíblia falando do inferno. Por que eu vou negar isso? Por que eu vou transformar a verdade de Deus em mentira? Não faz sentido. E é isso que esses falsos teólogos fazem. Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu a respeito desses falsos ensinadores. Eles teriam aparência de piedade, mas negariam sua eficácia, resistiriam à verdade. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8 diz assim, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Então Paulo está falando de falsos profetas, falsos teólogos que estão dentro da igreja negando a fé. Ou seja, esses aí já estão condenados, apostatariam da fé e dariam ouvido à doutrina de demônios, tendo suas consciências cauterizadas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, quem dá ouvidos a doutrinas que são contrárias às Escrituras, corre um sério risco de se afastar de Cristo, de se afastar da igreja e sofrer as consequências da condenação eterna. Atualmente, estamos testemunhando de maneira vívida todos os alertas apostólicos quanto aos falsos ensinos e ensinadores dos últimos dias. Então, assim, está presente nas Escrituras os alertas, estamos vendo isso, e nós temos que rebater esses falsos ensinos. E a escola bíblica dominical é um ambiente para isso, culto de ensino e até o culto de pregação no domingo. Nós temos que aproveitar todo momento para ensinar a verdade das Escrituras. Tópico 2. Como a palavra inferno aparece na Bíblia. 2.1. No Antigo Testamento. A primeira palavra a ser destacada no Antigo Testamento é Sheol, mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno, cova. Ela traz a ideia do Antigo Testamento para morada dos mortos, lugar que não tem retorno. Então a gente observa que no Antigo Testamento essa palavra Sheol muitas vezes ela é usada para se referir ao mundo inferior, a um local que vai e não volta mais. Ou seja, os mortos vão para o Sheol e de maneira geral parece que os ímpios é que estão indo para o Sheol, para esse local que é de condenação.
Então, o Sheol indica justamente isso, esse mundo inferior, um local de condenação. Essa palavra aparece 65 vezes no Antigo Testamento, sepultura, lugar para onde os mortos iam. Isaías, capítulo 38, versículo 10. Eu disse, na tranquilidade de meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura. Já estou privado do resto de meus anos. Então, aqui a palavra sepultura usada aqui, Sheol, no original, indicando o quê? Que ele vai ser sepultado, que vai cessar os seus dias. Os fiéis seriam resgatados desse lugar. Salmo 49,15 diz assim, mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Eu entendo que esse salmo aqui está dizendo que aquele que é fiel a Deus, ele não vai para o Sheol. Deus remirá a minha alma do poder do Sheol, no caso traduzido aqui como sepultura, pois me receberá, indicando o quê? Que aquele que é fiel, ele vai direto para a presença de Deus, ele não vai para o Sheol. Mas os ímpios não seriam resgatados de lá. Vamos ver aqui o Salmo 9,17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. No caso aqui, inferno é tradução de Sheol. Então, o Sheol é o lugar dos ímpios. Nós não vamos ficar no Sheol. Essa era a visão no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas se concentrava mais para o lugar onde os corpos das pessoas iam, não para o destino da alma após a morte. Eu discordo do escritor da revista nesse ponto aqui. Ele está dizendo aqui que Sheol é traduzido como sepultura e indica somente o local que os corpos vão. Eu discordo completamente. Eu fiz um vídeo na lição 3 falando sobre o céu e nesse vídeo, que é um vídeo bem genérico, ele não está vinculado à lição 3, é um vídeo que você pode assistir agora, que vale para essa lição. Eu vou disponibilizar ele aqui na descrição do vídeo. Tudo que eu estou falando aqui, gente, que eu vou disponibilizar na descrição, eu coloco nos nossos grupos do EBD em Foco. Então, se você não está no grupo, entre lá. Você vai receber lá. Então, nesse vídeo, eu explico as passagens bíblicas que falam da vida após a morte no Antigo Testamento. E sim, estava presente ali nos crentes do Antigo Testamento o entendimento de que o salvo vai direto para a presença de Deus. Que existe sim um local que vai a alma dos salvos e aqueles que são condenados, eles vão para o Sheol, para a sepultura, para um outro local que não é a presença de Deus. Então, assim, no Antigo Testamento tem sim muitas passagens bíblicas que indicam, inclusive essas que a gente leu aqui. Esses dois salmos deixam isso bem claro, né, que o salvo não vai para o Sheol, não vai ficar no Sheol, enquanto os ímpios serão lançados no Sheol e todas as nações que se esquecem de Deus, ou seja, todos aqueles que se esquecem de Deus, também vão para o Sheol. Não há, portanto, um texto claro no Antigo Testamento a respeito da divisão do Sheol entre um lugar de castigo e outro de bênçãos. Isso aqui é mais uma especulação do escritor da revista, porque assim, existe aí um entendimento que eu acredito não ser correto, que diz que existe uma separação ali do Hades e do paraíso em que um vê o outro, isso baseado na passagem do rico e do Lázaro. Eu acredito, assim, que ali naquela passagem do rico e do Lázaro, Jesus não está dando detalhes da vida após a morte. Jesus está falando que vai ter condenação para os ímpios, Jesus está falando que vai ter um local de descanso para os salvos, mas eu acredito que a geografia do lugar não é o foco dessa passagem, não é o foco. Jesus não está querendo dar detalhes. Então, não se prenda nessas especulações relacionadas ao estado intermediário, não se prenda nisso. Entenda o seguinte, que no Antigo Testamento a gente vê várias passagens que indicam que os justos vão para a presença de Deus e os ímpios vão para o Sheol, independente de dar detalhes da geografia do local. Assim, o Antigo Testamento aponta para o Novo. Neste testamento, a doutrina do destino eterno das pessoas após a morte é bem clara. Então, assim, no Novo Testamento a gente vê bem claro, né, essa doutrina da vida após a morte. Contudo, de modo geral, a palavra hebraica Sheol também é descrita como lugar de castigo. Vamos ler aqui Jó 24:19. A secura e o calor desfazem as águas da neve, assim desfará a sepultura aos que pecaram. Então, assim, o escritor da revista está fazendo uma confusão, porque ele cita várias passagens do Antigo Testamento que estão deixando bem claro que o Sheol é um local que vai
os ímpios. Depois ele diz aqui que não há um texto claro a respeito da divisão do Sheol entre um lugar de castigo e outro de bênção. Não tem necessidade de ter isso no Antigo Testamento, porque está bem claro nas passagens do Antigo Testamento que o Sheol é um local de sofrimento para os ímpios. E o local de descanso para os salvos é chamado simplesmente de presença de Deus. É isso, entende? Não precisa ter um nome para esse local. Aqui as pessoas estão procurando um nome. É o quê? É seio de Abraão, é paraíso, é céu, é Nova Jerusalém. Isso aí aparece no Novo Testamento. No Antigo Testamento não tem essa revelação. Então só precisamos entender que o justo vai para a presença de Deus e não para o Sheol. 2.2 no Novo Testamento. 3 palavras gregas que aparecem no Novo Testamento foram traduzidas pela palavra inferno: Hades, Tártaro e Geena. Então, essas 3 palavras. Aqui o escritor da revista afirmou que o Hades é a tradução da palavra hebraica Sheol. Por que ele está falando isso? Porque, assim, quando traduziram o Antigo Testamento, que está escrito em hebraico, para o grego, todas as vezes que aparecia Sheol, eles colocaram Hades, foi um equivalente. Então, o Hades, né, no Novo Testamento, seria equivalente ao Sheol no Antigo Testamento. Mais uma coisa que reforça aí a ideia de que o Sheol é um local de sofrimento para os ímpios, mesmo lá no Antigo Testamento. A palavra Hades significa lugar de castigo. Lucas capítulo 16, versículo 23. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, assim, o rico foi para o Hades. Ele foi sepultado e ele estava no Hades, um local de sofrimento. Ele viu ali de longe Abraão e Lázaro no seu seio. No caso aqui, o seio de Abraão indica estar ao lado de Abraão. Então, é uma figura de linguagem nesse sentido. Indica o quê? Que Lázaro foi para um local de descanso, foi para a presença de Deus. Porém, o rico, que era arrogante, que humilhava o Lázaro, que, enfim, praticava vários pecados, ele foi condenado e estava no Hades, um local de sofrimento. Também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da vida. Esse trecho aqui eu confesso que eu não entendi, porque eu li as passagens bíblicas aqui e, enfim, não faz muito sentido o que o escritor da revista comentou, né? Só para você ver, por exemplo, que Mateus 16, versículo 18, diz assim, ó: E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, Jesus está usando aqui a palavra Hades, que foi traduzido como inferno. Então, as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Não tem nada a ver com o que o escritor da revista escreveu. Então, ele escreveu uma coisa, citou passagens bíblicas que falam outra coisa totalmente diferente. Enfim, vamos avançar. A outra palavra é a palavra tártaro, que traz a ideia de um abismo mais profundo que a sepultura, a habitação dos ímpios mortos, em que eles sofrem punição pelas suas obras más. Então, assim, a palavra tártaro também é uma palavra usada para se referir a esse local de sofrimento, da mesma forma que Hades. Então, Hades é uma palavra que se refere a um local de sofrimento, tártaro também. Tá? Os anjos caídos estão presos neste lugar. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, ou seja, no tártaro, os entregou às cadeias da escuridão, ficando preservados para o juízo. Então, aqui, a palavra usada por Pedro é tártaro para indicar esse local em que os anjos estão presos. E tem uma outra palavra que é Geena, que aparece 12 vezes no Novo Testamento e significa castigo eterno. É uma palavra que deriva de termos hebraicos atrelados ao Vale de Inom, ao lado sul e leste de Jerusalém. Então vamos entender o que acontece no Vale de Inom. Nesse lugar, os adoradores de Moloque sacrificavam bebês pelo fogo. Então era um local em que tinha ali, né, uma estátua de Moloque em que bebês eram sacrificados a esse falso deus. E infelizmente teve momentos ali da história de Israel que os israelitas estavam sacrificando seus filhos ali. Né? Teve um rei de Israel, não estou lembrado agora o nome, que fez isso também, sacrificou o seu próprio filho a Moloque ali no Vale de Inom. Não por acaso, o profeta Jeremias se referiu ao Vale de Inom como de julgamento. Jeremias, capítulo 19, versículo 6.
Por isso, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Então, aquele vale agora será chamado de Vale da Matança. No Novo Testamento, era um lugar em que se queimava o lixo da cidade. Essa palavra recebe todo o simbolismo de castigo eterno, fogo eterno e julgamento final, que faz jus ao termo inferno. Então, Mateus 23:33 diz assim, ó, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Então, aqui é Jesus falando para as pessoas, né? Jesus ensinando sobre esse tema. E a palavra que Jesus usa aqui é o quê? Geena. Geena é uma referência a esse local que no passado foi sacrificado ali crianças a Moloque, e na época de Jesus era um local que jogava o lixo da cidade e botava fogo, era um local horrível, feio. Então, assim, era usado essa palavra para se referir a um castigo eterno. Então, assim, por isso que muitas vezes a gente traduz Geena como inferno, Tártaro como inferno, Hades como inferno, Sheol como inferno. Por quê? Porque inferno, na nossa língua, no nosso imaginário, é um local de sofrimento. Então, as palavras, elas são vivas, elas vão se atualizando, elas mudam, mas entenda o seguinte, todas essas palavras estão se referindo a um local de sofrimento eterno. Vamos para o tópico 3, a doutrina bíblica do inferno. A gente já falou bastante sobre esse tema, já citamos várias passagens bíblicas, agora a gente vai se aprofundar um pouco mais. 3.1, o conceito bíblico de inferno. À luz de Mateus, capítulo 25, versículo 41, o inferno é um lugar real. A gente já leu esse versículo no começo da aula, faz parte também da nossa leitura bíblica em classe. Vamos ler novamente. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Vale muito a pena você ler todo o capítulo 25 de Mateus. Ou então você lê capítulo 25, do versículo 31 em diante. É bem interessante, porque aqui Jesus está fazendo um julgamento, e esse julgamento está relacionado às obras que as pessoas praticaram, e obras boas ou obras más. É claro que a salvação não é por obras, mas quem é salvo pratica boas obras. Então, o versículo 41 diz isso aqui. E o versículo 42, eu vou ler aqui, você vai acompanhando, não está no slide, mas eu vou fazer a leitura aqui rapidinho, só para você entender melhor o contexto. Ele fala assim, ó, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, e enfermo, e na prisão, e não me visitaste. Então eles lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo, em verdade vos digo, que quando a um desses pequeninos não fizestes a mim. Então aqui está a essência do Evangelho. O Evangelho é isso. É você praticar o bem, é ajudar o pobre, ajudar o necessitado, é ajudar o seu irmão que está precisando, é você ser o ombro amigo, é você estar do lado. Então, é isso que é evangelho. A igreja é uma comunidade de pessoas que estão ali se ajudando, estão próximos um do outro. Então, as pessoas são condenadas aqui, nesse contexto, justamente porque elas não fizeram isso, não fizeram essas boas obras, que é o resultado do evangelho na vida das pessoas. É muito importante nós falarmos de céu, de inferno, vida eterna, enfim, mas a gente precisa também entender que o que vai nos levar para o céu ou para o inferno é a vida que nós temos aqui, agora, nesse momento. E no versículo 46 ele fala assim, ó, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Que nós possamos estar do lado dos justos nesse momento. O Deus justo e bom jamais faria um lugar como esse para o ser humano criado à sua imagem e semelhança, mas sim para o diabo e seus anjos que se rebelaram contra ele. Então, assim, o escritor da revista vai fazer uma afirmação que o inferno, o local de sofrimento, ele foi feito para o diabo e seus anjos. Não foi planejado para o ser humano. No entanto, sabemos que o ser humano caiu, pecou, se afastou de Deus, e aí, né, o ser humano também será lançado no inferno. Entretanto, quando o ser humano despreza a Deus e sua palavra, colocando-se sob o governo do Deus deste século, o diabo, será também sentenciado e destinado ao mesmo lugar que Satanás e seus demônios foram. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então a gente observa o quê? Que os ímpios estão sob o domínio de Satanás
Satanás vai ser lançado no inferno para sofrer por toda a eternidade e os ímpios também serão lançados lá. Então, de acordo com a Bíblia, esse imaginário popular de que o inferno é um local que o diabo está presente e lá as pessoas vão sofrer porque o diabo estará lá fazendo as pessoas sofrer, isso não existe na Bíblia. Essa visão não é uma visão bíblica. O que a Bíblia fala sobre o inferno é um local de sofrimento e que o próprio diabo também vai sofrer no inferno. Ele será lançado também lá. Então é isso, eu entendo dessa forma. É um local de sofrimento para todos aqueles que rejeitaram a Cristo. 3.2. O que ensina a doutrina? A realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico, descrito como um lugar de tristeza, vergonha, dor e extrema agonia. Mateus capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então Jesus está falando aqui o quê? De o ser humano ir para o inferno de maneira integral, corpo e alma. Então o ser humano ele será lançado no inferno no final de todas as coisas. No fim de todas as coisas, todos vão ressuscitar, uns para vergonha e condenação eterna, outros para descanso eterno, para passar a eternidade com Cristo. São dois caminhos e você tem que escolher agora, hoje. Não dá para mudar de ideia depois. É agora. E aqueles que vão desfrutar da eternidade com Cristo farão isso em um corpo glorioso. E aqueles que vão sofrer por toda a eternidade também irão sofrer em um corpo ressurreto. Não é um corpo glorioso, mas é um corpo ressurreto e vão sofrer por toda a eternidade um sofrimento real. Assim, de acordo com o vasto ensino do Novo Testamento, todas as pessoas que desprezam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas passarão a eternidade totalmente separadas de Deus, na presença do diabo e seus demônios. Mais uma vez, a passagem de Mateus 25, 41, como a gente já leu duas vezes, eu não vou ler novamente, está aqui. Mas, assim, deixar bem claro, né, que as pessoas que vão para o inferno, elas vão passar a eternidade lá sofrendo. O texto bíblico lá de Apocalipse deixa isso bem claro, né? Não diz que esse sofrimento vai cessar, que ele vai acabar, que as pessoas serão aniquiladas. Não temos nada disso nas Escrituras. E o livro de Apocalipse chama o inferno de lago de fogo. E aqui alguns teólogos entendem que o Hades seria um local para o estado intermediário e o lago de fogo seria um inferno definitivo, local final de condenação. Tem alguns teólogos também que defendem a ideia que mesmo no inferno os ímpios continuarão pecando. Isso está baseado na passagem ali de Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, que fala assim: quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Enfim, pode variar as traduções aí, mas eles entendem que mesmo no inferno as pessoas continuarão pecando, continuarão ferindo a santidade de Deus, e por isso que essa condenação sempre vai continuar, tá? Ela sempre vai por toda a eternidade. Algumas pessoas também podem argumentar assim: não faz sentido a pessoa passar a eternidade no inferno se ela tem uma vida de 70 anos aqui, e aí, no máximo, né, 70 anos, alguns vivem até os 100, mas enfim, tem uma vida relativamente curta e aí vai sofrer por toda a eternidade. Porém, a condenação a um crime não tem a ver com a duração desse crime. A pessoa pode levar 10 segundos para cometer um crime. Para matar alguém, ela pode matar em 10 segundos. Então, assim, a condenação dela não deveria ser 10 segundos. Entende? A condenação dela vai ser, 30 anos de cadeia. Porque o tempo de condenação e o nível de condenação não está relacionado ao tempo que você levou praticando o crime, mas sim aquele que você ofendeu. No nosso caso, nós pecamos e ofendemos a Deus. Então, assim, a condenação do ser humano é por toda a eternidade, porque nós ferimos a santidade do Deus Todo-Poderoso. Então, a condenação deve ser eterna por causa disso. Da mesma forma que a redenção ela é eterna, porque Cristo pagou o preço de todos os nossos pecados. 3.3, o castigo será eterno. Eu já comentei agora há pouco, né, que o castigo vai ser eterno, né, expliquei o motivo, e nesse tópico eu vou aproveitar e ler as passagens bíblicas para a gente reforçar isso aqui de acordo com as Escrituras. Diversas passagens do Novo Testamento denotam a realidade do inferno como lugar de castigo eterno, fogo inextinguível.
Mateus capítulo 3, versículo 12, diz assim, ó, em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então o fogo aqui é um fogo que nunca se apaga, é eterno. Fornalha acesa, uma outra linguagem usada nas Escrituras, Mateus capítulo 13, versículo 42. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Trevas, que é uma outra palavra usada, Mateus 22, 13. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então observe que a Bíblia apresenta esse local de sofrimento como um local escuro, um local de trevas, um local que tem fogo. Não sabemos se vai ter um fogo literal, não sabemos, mas indica muito sofrimento. Então um local que realmente é um local que eu não quero ir para lá, né? Então fogo eterno, lago de fogo, enfim, são as palavras usadas para se referir a esse local de sofrimento, né? Apocalipse 19, 20. Ó. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Então, o falso profeta e o anticristo irão inaugurar o lago de fogo. Eles serão lançados vivos no lago de fogo e depois vai ser lançado Satanás e todos os ímpios juntamente com ele. Então, o castigo eterno se configura como uma penalidade aos que se rebelaram contra Deus e sua palavra. Por isso, esse castigo tem relação direta com o pecado. Então, assim, as pessoas querem viver no pecado. As pessoas querem viver longe de Deus. Então, no inferno, elas vão ter isso. No inferno, elas vão desfrutar daquilo que elas sempre desejaram, viver para sempre longe de Deus. Acontece que quando eles estiverem lá no inferno, eles vão perceber que a ausência completa de Deus é algo tão ruim, tão ruim, tão ruim, que o sofrimento vai ser por toda a eternidade. Então vão viver por toda a eternidade sofrendo a condenação do inferno, sofrendo a condenação por viverem longe de Deus, porque eles almejaram isso, agora eles têm isso por toda a eternidade. Então o sofrimento no inferno será por toda a eternidade. Todos os pecadores que não se arrependeram de seus pecados serão lançados no lago de fogo, o inferno, logo após o julgamento do grande trono branco. Bem, o grande trono branco é um julgamento em que os salvos não vão passar por ele. É um julgamento que simplesmente vai condenar os ímpios. É isso. Entenda o seguinte, a salvação ela é garantida aqui nessa vida. É aqui, a decisão que você toma é aqui, de servir ou não a Deus. Depois que você morreu, já era, não tem como mudar de ideia. Então, depois que você morreu, Deus não vai te julgar para saber se você vai ser salvo ou não. Quem tem esse entendimento são os muçulmanos. Os muçulmanos acreditam que aqui nessa vida tem um anjo anotando as obras boas e as obras más que eles fazem, e lá no fim vai pesar essas obras e vai decidir se eles serão salvos ou condenados. Então, um muçulmano, ele não sabe se ele é salvo ou não. Ele está se esforçando para ser salvo, praticando boas obras, para decidir isso lá no final. Deus vai decidir de acordo com o peso das suas obras. Nós que servimos a Cristo, acreditamos na Bíblia, acreditamos da seguinte maneira, que no momento em que nós decidimos servir a Cristo, que aceitamos Jesus como Salvador, confessamos Jesus como nosso Senhor, naquele exato momento, a condenação deixou de existir, nossos pecados foram perdoados e nós já temos a vida eterna. Ponto. Já somos salvos em Cristo Jesus. E aí nós vamos viver uma vida de santidade que comprova isso. Mas não são as boas obras que vão garantir a nossa salvação. As boas obras, elas acontecem na nossa vida como uma evidência da salvação. Se eu sou salvo, eu vou fazer boas obras. Eu vou praticar as boas obras como um resultado. Então não vai ter um julgamento lá para decidir se nós seremos salvos ou não. Foi lido aqui a passagem de Mateus 25, do 31 ao 45, né? Então recomendo você ler, eu li só um trecho, recomendo você ler tudo. Ali é apresentado as boas obras dos salvos, né? E apresentado também que os ímpios não fizeram essas boas obras, mas assim, como resultado de uma salvação que já tinha acontecido. E aqueles que chegaram lá condenados só receberam a sua sentença. É isso. Então, Mateus 25,
essa passagem de Apocalipse, são passagens que apresentam um julgamento em que a ideia é só mostrar o resultado. Ponto. Está aqui o resultado. Você vai ser condenado. Então, quem decidiu aqui nessa vida que não quer servir a Deus, lá vai só receber a sua sentença de condenação eterna. Contudo, precisamos observar algo importante. A ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas um fruto da escolha do ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo. Então, isso aqui é uma escolha que o ser humano faz de viver no pecado. O inferno é a condenação do pecado. O inferno é o preço que o ser humano vai pagar por viver longe de Deus. É isso. O ensino bíblico é claro e simples. Os que rejeitam a Cristo receberão o castigo eterno. Os que escolheram a Cristo receberão a vida eterna. Mateus 25, 46. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, estes aqui são os ímpios, aqueles que escolheram ficar longe de Deus. Esses vão para o castigo, tormento eterno, mas os justos, vida eterna com Cristo. Portanto, a escolha de ir para o céu ou para o inferno, se passará a eternidade com Cristo ou sem Ele, é pessoal. É você que decide qual caminho você vai seguir. Aqui entra o questionamento, né, que as pessoas costumam fazer. Eu posso aceitar Jesus como Salvador só porque eu estou com medo de ir para o inferno? Bem, eu acredito assim, que isso pode ser uma motivação inicial. A pessoa tem medo de ir para o inferno, não quer ir para o inferno, quer servir a Cristo. No entanto, depois que a pessoa conhece a Cristo e passa a ter um relacionamento verdadeiro com Cristo, eu acredito que o medo do inferno não vai ser mais uma motivação importante. Tá? O que vai motivar o crente a continuar servindo a Jesus, sendo fiel a Ele, é o fato de Jesus ser bom, maravilhoso, Ele nos ajuda, Ele nos perdoa, Ele faz tudo conosco, Ele é a essência da nossa vida. Ele é o nosso Criador, nós não existiríamos sem Ele. Então, a partir desse entendimento, né, essa questão de eu sou crente porque eu tenho medo de ir para o inferno, isso vai acabar, isso deixa de existir. Tá? Eu acho assim que o crente maduro ele não deve pensar assim. O crente maduro ele tem que ser crente porque ele já conheceu a Cristo e o quão bom é servir a Cristo. É isso, entende? Esse medo do inferno acaba sendo algo irrelevante. Eu acho assim que quando a gente desenvolve esse amor verdadeiro e genuíno por Cristo, a gente só pensa em estar na presença dele. Esse negócio de, porque eu vou para o céu, ruas de ouro e tal, maravilha, descanso, isso aí é irrelevante, é totalmente irrelevante. O mais importante é estar na presença dele, independente de como seja esse local. A presença dele é o mais importante. E o medo de ir para o inferno não é o sofrimento eterno, é porque você estará para sempre longe da presença de Deus. Entende? Para sempre, por toda a eternidade, sem a presença de Cristo. Isso sim é um sofrimento inigualável. Inigualável. Conclusão. À luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento é real. Por isso, essa realidade deve valorizar mais a tão grande salvação que Deus providenciou para as nossas vidas. Por isso, devemos estar firmados em Jesus durante a nossa jornada de fé, pois sem Cristo, o ser humano passará a eternidade longe de Deus. Então é isso, nós temos que estar em Cristo, somente com Cristo que nós seremos perdoados. Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ali ele pagou o preço do pecado. Então assim, a condenação deixa de existir. Isso é chamado de justificação. Fomos justificados em Cristo Jesus. Uma vez que fomos justificados, não somos mais condenados. Se não somos mais condenados, o que nós temos que fazer é cultivar um relacionamento firme com Cristo, estar sempre ao lado dele, porque assim nós passaremos a eternidade com ele. Amém? Então é isso, encerro aqui. Temos aqui as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. E, mais uma vez, reforçando o nosso site, ebedenfoco.com, que você pode acessar e conhecer o nosso conteúdo. E também aqui o nosso conteúdo da assinatura, slide de adultos, de jovens, vários bônus, né, como slide de escatologia, slide discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então acesse a nossa plataforma, lá você encontra tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.